pessoas em termos, qual é a sua esperança de dias melhores para o Rio de Janeiro, para o Brasil? Não, a gente não pode perder a esperança, Rodrigo. Por Puxa sinal, nós vida. somos o povo que temos mais Mais esperança, esperança. Eu estou muito, assim, triste com o Rio de Janeiro. Uhum. Estou sem esperança no Rio. A economia do Rio não está legal, né? Estamos na expectativa de mais um governador preso. Torço que não. Torço mesmo que não. Seria uma vergonha para o Rio de Janeiro. Quem é o vice? Pior que a gente nem sabe, né? A gente não sabe. Não, que foi uma coisa, né? Porque o Witzel foi uma esperança, entre aspas, e foi trágica a esperança. E aí temos a questão não do aumento da violência, repito, entendi, da expansão e de um crime muito localizado, que é a questão do celular. Certo. Mas temos a questão da expansão do território dos bandidos. Nós tínhamos uma ilha no Rio de Janeiro que a gente podia considerar uma ilha, que é a região que vai do Santos Dumont até o Recreio dos Bandeirantes, né? Que é toda a orla. Aí o bandido não chega. Apesar de algumas favelas nesse caminho, você não via... O roubo de celular é de A a Z. É, de A a Z. Mas você não via nessas regiões, você não via os bondes, né? Os bondes são formações de carros com 15 carros com fuzis assim pra fora. Isso só o Rio de Janeiro tem. Mas hoje em dia parece que essa região está cada vez menor. E parece que o Rio de Janeiro está ficando menor. Muita gente já não consegue ir para a região dos lagos de carro com tranquilidade. De ir e voltar, né? De voltar. Tem que passar em Itaboraí à noite, tem que passar naquela região que é perigosa. Muita gente já tem medo de ir para a região serrana à noite também. Tem que passar na Washington Luiz. E aí você vê colegas partindo aí para viagem para fora do país. Eu sempre digo para não fazer isso, viu? É uma pena mesmo. Porque ao invés de ir de pegar um avião e ir para Orlando, para Portugal, procura São Paulo, interior de São Paulo. Tem Indaiatuba, tem Itu, tem todo o Vale do Paraíba em São Paulo, Pindamonhangaba. São cidades que você vai olhar ali a relação de homicídios baixíssima. São cidades onde você realmente ainda pode dormir com a janela aberta. Né? Algumas têm condomínios, né? Mas se o cara sair do Rio de Janeiro somente em função da violência, eu acho que é uma medida extrema que não precisava tomar. Porque esse colega vai para Orlando ou para Portugal... Ele perde a raiz toda, né? Eu falei para Thaís, ele pega o telefone à tarde, no domingo começa a me ligar. Exatamente. O cara tá com saudade do Brasil, não tem amigos. Exatamente. Você não refaz uma história inteira quando você muda. Exato. Isso eu vejo muito. E fica vindo o tempo todo, né? Fica vindo o tempo todo. Que também é uma coisa que aumenta a saudade. E eu não sei se é verdade, viu? Eu tô baseado no que eu vejo nos jornais. Mas a gente está cada vez mais hostilizado lá, né? Sim. Parece que nas escolas os filhos estão sendo aí, sofrendo um tipo de bullying, né? Por serem brasileiros. Tanto... em Orlando, Miami, em Portugal também. Em Portugal. Isso é uma pena, viu? Eu jamais iria para um local, para um país onde eu sou mal recebido e sou tratado de uma forma diferenciada. Uma amiga disse, isso há pelo menos 3 anos, uma amiga disse que estava num bar em Portugal, teve uma blitz da polícia e o policial disse somente os brasileiros. E ela ficou muito magoada porque ela tinha 2 passaportes, né? E ela falou, e agora? Eu vou para a parede para ser revistada ou fico aqui? Mas um país que falasse somente os brasileiros, eu jamais ia para essa porra. Tia merda, porra. É xenofobia mesmo, né? A gente fala tanto disso, mas é xenofobia mesmo. Aí eu prefiro ficar no Rio de Janeiro violento do que para Portugal. Ou então, daqui a pouco, partir para o interior de São Paulo, né? Mas eu tenho, vamos lá, ao mesmo tempo que eu estou sem esperança, vamos lá, vai que o governador... Peço uma ajuda federal, ele entenda que o Dino entenda que o Rio de Janeiro vive uma situação bem diferenciada. De qualquer outra capital, de qualquer outro estado. Né? E que comece a mandar reforços para o Rio de Janeiro. Principalmente nas rodovias federais, porque o fuzil chega pela Washington Luiz, pela Dutra. Pelo mar. E essa seria a nossa salvação. Para começar, né? Para começar, e uma série de medidas... O judiciário sensibilizado, o Ministério Público também. Todo mundo falando a mesma linguagem. Já tivemos isso, viu, Beatriz? Quando o presidente do Tribunal de Justiça foi o Sveiter, no Rio de Janeiro. O Sveiter, ele tomava todas as providências, conversando com juízes, para que os bandidos enviados para os presídios federais não retornassem.
Então o judiciário entendeu, olha, ou eu começo aqui, não é rasgar a lei não, tá? Ou eu começo a me movimentar de uma forma muito séria. Para favorecer uma situação Exato, emergencial então, de guerra. Exatamente isso. Então, em alguns casos, o avião da Polícia Federal aterrissava no Santos Dumont com um bandido que estava no Presídio Federal para ser devolvido. E ele chamava um juiz, rapidinho esse juiz já aplicava uma medida para devolver esse bandido. Esse bandido, se viesse para o Rio de Janeiro, ele articulava de novo. Tudo, muito começavam as invasões. Então, eu preciso de um judiciário que seja sensível à realidade. Sensível à realidade. Eu não estou pedindo para rasgar a lei, não. Não. Não é para rasgar a lei, nada disso. É que o momento exige essa medida. É o que o Alexandre de Moraes fez em Brasília em relação à invasão do STF. A invasão no dia 8. Foi exatamente o que ele fez, não foi isso que ele fez? Então, eu preciso de alguém com a cabeça do Alexandre de Moraes, com a mesma disposição que ele teve lá em Brasília para enfrentar os manifestantes, que eu não sou simpático a isso, mas ele teve. Eu preciso de um juiz aqui no Rio, com a mesma disposição do Alexandre de Moraes, para enfrentar o Comando Vermelho, para enfrentar as milícias. Porque senão não vai ter jeito, não. Não vai ter jeito. Lembra, Beatriz, que da invasão do hotel lá em São Conrado? Lembro. Você lembra que não só o Ciro Darlan, tá? A Câmara do Ciro Darlan, por unanimidade, colocou os bandidos em liberdade. Sim. Os bandidos que invadiram o hotel, que tentaram matar policiais, fizeram 50 reféns, acabaram com o turismo no Rio de Janeiro por 5 meses. Ainda mais em São Conrado. E esses bandidos foram postos em liberdade. Eu sei que o MP perdeu o prazo da denúncia, eu sei, eu não sou imbecil. Mas calma aí, não tem alguém para chamar o MP? MP, não perca o prazo. Desembargador, por favor, não solte. Não tem ninguém para fazer isso? Articular. É isso mesmo, vai soltar esses caras aí. E esses bandidos que foram soltos pelo Ciro Darlan, meses depois, promoveram mais uma invasão na Rocinha, mataram um montão de gente e tá tudo certo. Tá tudo certo. Nada demais. Assim, tem que ter vontade política, apartidária. Pessoas que têm uma visão de um problema que pode se expandir para o Brasil inteiro. Sim. E acaba que o Rio é a vitrine do país. Se a gente resolve aqui, se exporta essa resolução. Se a gente não resolve aqui, a gente influencia, né? Exato. Todo o resto. Todo mundo copia o modelo. O fuzil foi copiado em todo o Brasil. O bandido com fuzil era uma realidade só do Rio de Janeiro há 15 anos. Hoje você tem fuzil em todos os estados da federação. Mas se tivesse feito uma polícia rodoviária federal potente, né, seria copiado outra coisa. Porque esse fuzil não é fabricado no Brasil, tá? Nenhum. Não. Alguns fuzis, a Taurus vendeu 60 mil fuzis em 5 anos. Mas os fuzis fabricados pela Taurus, raríssimas ocasiões eles aparecem na mão de bandido. São fuzis vendidos a colecionadores. É mais oficial mesmo. O fuzil do bandido ainda hoje ele chega quase sempre via terrestre, Paraguai, às vezes Suriname, Guiana. Em geral vem o quê? Rússia? Não, tem tudo. Tem AK-47 russo, tem AK chinês, tem muito fuzil americano, mas muita coisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, de fato, é o país mais responsável no mundo na venda. O americano é muito doido. Ele condena os cartéis do México, mas os fuzis que os cartéis utilizam no México são fuzis americanos. Ele tem um controle total da fronteira de El Paso, né? Mas ele não tem Tijuana com El Paso, né? Mas o que vem, o que sai, tá nem aí. Os químicos que você usa no refino da cocaína são todos fabricados nos Estados Unidos, né? Assim, uma vez eu perguntei para o ministro da cocaína do Peru. O Peru tem ministro da cocaína, tá? Pouca gente sabe, tá? É um ministério. Eu fui para o Peru, fiquei lá 10 dias, uma visita interessantíssima. Lá, produtores rurais são autorizados a plantar coca durante meses para que eles montem uma poupança, para que eles possam fazer a mudança para o milho ou para o aipim. Entendi. Interessante. Então, quando você chega numa fazenda com a equipe da polícia do Peru, eu fui junto de helicóptero, eles vêm com um papel plastificado, que é o permisso, né? Permissão oficial, permissão. Mas aquela permisso acaba vencendo e o cara fala, vou mudar para milho de jeito nenhum. Não vai. A margem é muito maior. Menor, né? A margem da droga é muito maior. Aí eu perguntei para o ministro, mas eles tinham passado a Colômbia, o Peru passou a ser um produtor mais importante que a Colômbia, e eu perguntei, como é que o senhor tem certeza disso?
Porque a coca, ela estava misturada na floresta equatorial. Quando a aeronave passa, é uma plantação muito heterogênea. Você não consegue ver imediatamente o que é a coca. Quando tem só coca, você pode descer de helicóptero ali. Eu até desci, foi uma operação bem interessante. Eu estava no Fantástico na época na Rede Globo. E o ministro falou, Pimentel, tenho certeza que nós passamos a Colômbia porque nós temos mais importações de químicos do que a Colômbia hoje. Então, ele pelo refino, sabia. Pelo refino com elementos que vinham dos Estados Unidos. Hoje em dia vem da China e da Europa também. Então é tudo uma mentira. O cara quer mandar a tropa para combater a cocaína. Uma coisa, mas ele vende também outro lado. Ele vende acetona. É isso que fica muito complicado, muito doido, né? É muito doido. É muito doido. É tudo um grande teatro, uma mentira danada. Né? Tem uma hipocrisia social que é muito forte. E aí, quando eu converso com as pessoas, o Pimentel virou de esquerda, porque eu continuo, Beatriz, como eu te conheci lá em 2010 ou 2011 que eu te conheci, eu continuo achando que não vale a pena prender o usuário, sabe? Eu continuo achando isso, sabe? Assim, não vale a pena. Eu já vi estatística que dizem que são 16 milhões de usuários de maconha no Brasil. A guerra hoje é contra o monopólio. Exatamente. Eu vou contigo. Não é contra as drogas. Contigo. E eu te contei um lance há alguns anos. Eu contei uma história para você. Eu ia na Boca de Fumo com muita frequência dos Morros da Tijuca. Salgueiro. Borel, muito. Estrada da Independência, a gente subia lá com a equipe do BOPE. E, Beatriz, na sexta-feira tinha fila, mas era uma fila gigante, no sábado também. E no domingo a fila desaparecia. Na segunda também. Na terça tinha uma pessoa, na quarta tinham 2, na quinta tinham 10, mas na sexta tinham 200 pessoas na fila. Calma aí, então essa porra não é vício só não. Tem vício, mas tem uma sazonalidade provocada pelo fim de semana. Pelos eventos de final de semana. Então tem gente que só cheira pó no sábado. Ou no show. Mas me disseram que não. Me disseram que o cara que cheira pó uma vez vai cheirar a vida toda, todo dia. Depende da personalidade. Tem a tal da personalidade adicta. Que aí não pode. É aquele que não vai poder. Mas é aquele que também não vai poder beber. Porque se ele beber, ele vai. Aí tem a compulsão por bebida. Tem por sexo, exatamente, tem por açúcar. Porque a compulsão ela só varia. Então, tem por cocaína. Vai ter por compra, ele vai ter por pornografia e assim vai girando. Mas era incrível, viu, Beatriz? A fila no Borel no sábado, 200 pessoas e o traficante passando na fila, disciplinando as pessoas, dando porrada em todo mundo. Era pó de 10, pó de 5. A execução da lei no mundo das milícias e do tráfico de drogas é muito rápida, né? Eles julgam, executam. Matam. Exatamente. É a eficiência. São rápidos demais. Matam muito rápido. E na boca eles batiam nas pessoas. Né? E as pessoas submetem a isso, né?